Boa noite para você que está vendo esse vídeo agora. Eu queria mostrar um pouco dessa matéria. Vou fazer algumas matérias sobre o mapa da corrupção no Brasil. É um tema já manjado, mas se a gente analisar um pouquinho, consegue identificar algumas coisas. Nessa matéria de hoje, a gente vai identificar o que leva um prefeito, no caso específico de um prefeito, depois a gente vai falar dos outros, o que leva um prefeito a ter vontade de roubar? Vamos falar assim, a ter vontade. Significa que tem alguma coisa, já que a corrupção, os prefeitos em todo o Brasil eles roubam, então deve ter alguma coisa que estimula esse prefeito a roubar. Tem uns que roubam mais, outros roubam menos, mas todos eles a gente tem aquela impressão que eles roubam. Agora vamos estudar um pouco por que seria isso. Primeiro, eu vou explicar para vocês que eu peguei o candidato aqui do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes. Até parabenizo aí pela vitória expressiva que teve aí no Rio de Janeiro. E vou informar também que estou pegando o caso dele, mas assim como um mero exemplo. Não conheço o senhor Eduardo Paes, nem tenho uma ligação, nem sei como foi sua campanha, nem nada. Só estou olhando a matemática da campanha, tá? E um outro exemplo que eu peguei é de Belém do Pará. Então, Belém do Pará vai ter segundo turno, ou seja, os gastos com campanha, por exemplo, são maiores do que, ou se estendem por mais tempo do que, por exemplo, o Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro e Belém do Pará. Rio de Janeiro acabou no primeiro turno, Belém ainda tem segundo turno. Tá? Primeiro a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar a campanha, o preço da campanha de um candidato a prefeito. Ou seja, essa campanha ela custou tantos milhões, certo? E o fato é que o prefeito normalmente deveria pagar isso com seu próprio dinheiro. A gente sabe que não é dessa forma, mas digamos que fosse. Se ele pagar com seu próprio dinheiro, ele vai ter depois, digamos, se tudo der certo, ele vencer, ele vai ter o seu salário de prefeito à disposição para pagar as despesas da campanha. O porém é que ele vai precisar de algum desse salário também para ele, né? Então não vai ser 100% do salário que ele vai poder usar para pagar as despesas de campanha. A coisa é que ele não vai conseguir pagar, logicamente não vai conseguir pagar somente com o salário dele, ele vai precisar de ajuda de terceiros. Tem algumas matérias aí que explicam essas fontes de onde vem esse dinheiro, de onde pode vir esse dinheiro. Mas a maior parte delas, embora exista, são três fontes que tem. São a primeira, o fundo próprio, recurso próprio que ele tem que declarar já no início da campanha. Isso daí talvez fique em torno de R$ 20.000 quando ele declara. O outro é o chamado fundo partidário. Esse fundo partidário, na verdade, é para o partido, é uma vez ao ano que distribui para todas as 27, se não me engano, são 27 legendas do Brasil. Então também não sobra muita coisa para guardar para a campanha, não. É mais para manter os custos ali dos partidos, dos gabinetes, funcionários e tudo mais. E a terceira vem de doações. Essa que sim que é a grande parte, o maior volume de dinheiro que eles arrecadam para fazer campanha. A questão é, se ele recebe dinheiro através de doações de pessoas físicas ou de empresas, essas pessoas físicas e empresas vão esperar dele uma contrapartida. Se são pessoas físicas, talvez esperem dele um cargo político, ou um benefício qualquer. Se é a empresa, talvez espere dele a facilidade de participar de alguma licitação, para não dizer que vai ganhar a licitação, 100% de certeza. Então é muito importante a gente saber que empresa apoiou que candidato e depois, no decorrer do mandato desse candidato, entender o crescimento financeiro dessa empresa. A gente vai pegar aqui, como eu falei, o candidato do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e vamos fazer um cálculozinho tranquilo aqui em cima da campanha dele. Então tem essa outra notícia. Campanha de Paes tem disparidade entre arrecadação e gastos. Aqui ele lá, bem feliz. Então ele está dizendo aqui, olha, como a campanha originalmente orçada em 25 milhões de reais, a equipe do prefeito, que tenta a reeleição, só arrecadou 7 milhões, 6.900 e tanto, vou arredondar para 7, tá? Em 12 de setembro.
12 de setembro, quer dizer, quase perto da eleição, ele deve ter arrecadado um pouco mais. Mas a gente vai calcular aqui, primeiro com 7 milhões e depois a gente calcula com 25 milhões. E um outro site aqui da Globo, ele informa, ele tem uma notícia aqui: saiba os salários dos prefeitos em todas as capitais do país. Esse aqui é o salário em 2012 e o salário, se tiver aumento, em 2013. E a gente vai procurar aqui o salário do prefeito do Rio de Janeiro. Que ele está aqui, R$ 13.964,94. Aqui está marcado assim, significa que não vai ter aumento em 2013, conforme o aumento previsto para 2013. Esse aqui é um subsídio conforme aumento. Então ele não vai ter. Então vamos ver de novo, 13.964. Eu joguei isso numa tabela, quer dizer, o preço da campanha dele, 7 milhões de reais, né? E o salário dele, 13.964. Claro, ele ganhou, né? Nesse caso ele vai continuar com esse salário. Vamos ver o que dá. Então, aqui, Eduardo Paes, Rio de Janeiro. Descrição: gasto com campanha política. Aqui estavam os 25 milhões iniciais, vamos colocar 7 milhões. 7 milhões. Ele ganhando 13.964, que é o que nós vimos aqui. 13.964. E eu não sei se são 13º ou 14º, mas se, digamos, for 13 salários anuais, ele vai ter uma arrecadação aí de R$ 181.544 reais. Como ele vai ficar? Essa aqui seria a arrecadação anual, tá? Agora, como ele vai ficar 4 anos, aqui está a coluna de anos, aqui de quantidade de meses, quer dizer, descrição aqui, quanto ele ganha por mês, como são 13 meses, em um ano, a arrecadação total dele em um ano, ganhando esse salário, é 181.500. Agora, em 4 anos, ganhando esse valor aqui por mês, vezes 13 meses, vezes 4 anos, temos aqui esse valor de 726 mil reais. Isso aqui vale lembrar, sem ele ter gasto nada daqui, não pode tirar nada desse dinheiro. Agora vamos ver. Vocês já vão ver que em 4 anos ele não vai conseguir pagar todos os gastos da campanha, né? Aqui 726 mil, não vai conseguir pagar todos os gastos da campanha. Eu fiz um cálculo do seguinte: 7 milhões de reais ganhando 181 mil ao ano, ele vai conseguir pagar em 38,5 anos. Ele precisaria, sem ter que gastar nada, sem poder gastar nada do salário dele, 38,5 anos. Ele teria que trabalhar, ser prefeito para poder pagar esse gasto de campanha aqui. A gente sabe que ele só governa por 4 anos, né? Então, há uma disparidade aqui. Agora ele ganhando, vou até rever esse cálculo aqui, seria 30, isso aqui seria o valor, seria igual a 7 milhões dividido por 181, que é a quantidade que ele recebe num ano, dando 38,5 anos. Vemos aqui. Agora esse aqui, ele é o valor, quantos meses ele teria que trabalhar para pagar os 7 milhões. Esse daqui é simples, o cálculo dele é isso, ó. Igual a 7 milhões dividido pelo número, o salário dele mensal. Esse aqui dando 501 meses. A gente sabe que ele também não vai conseguir ficar lá esse tempo todo. Então a pergunta que fica é: como é que ele vai conseguir pagar isso então? Porque ele não vai entrar numa campanha para sair no prejuízo. Nenhuma pessoa em sã consciência vai investir tanto dinheiro para depois sair no prejuízo. Quer dizer, eu vou trabalhar, vou investir numa campanha, vou trabalhar e depois vou ter prejuízo. Não faz sentido. De algum lugar ele vai ter que repor esse dinheiro. E aí começa as obras superfaturadas, por exemplo. Aí começam vários tipos de corrupção, que eu não sei dizer direito quais são. Uma que eu posso imaginar é essa obra superfaturada.
favorecimento aí vem as firmas, né? Bom, ele gastou agora o dinheiro, não vai conseguir pagar, beleza. Mas aí ele está com um rabo preso aí, com um monte de firmas e com um monte de pessoas. E essas pessoas vão querer esse dinheiro de volta. A única forma que ele vai ter de agradar um pouco essas pessoas, elas vão querer exatamente, pelo menos, aquele dinheiro lá de volta. Normalmente elas ganham muito mais. E o que o prefeito pode fazer então para recompensar isso aí? Quem sabe favorecimento em licitações públicas, com as pessoas, cargos, colocar as pessoas em cargos que elas não têm habilidade nenhuma para fazer aquele cargo, e com a empresa, favorecimento em licitação. Então, há de se rever esse sistema aí de eleição no Brasil, porque da forma que está sendo apresentado aqui, ou da forma que a gente entende, é um sistema que por si só, mesmo que a pessoa não seja corrupta, o próprio sistema por si só, ele transforma, ele faz com que a pessoa seja corrupta. Porque não tem jeito da pessoa entrar numa campanha e depois sair no prejuízo. Se eu colocar aqui 25 milhões de reais, como era previsto antes, graças a Deus ele conseguiu economizar e se comprometeu talvez com menos pessoas, né? 25 milhões, ele teria 137 anos, ele teria que pagar esses 137 anos. Teria que ele viver e depois eleger mais, quem sabe, mais duas pessoas, 2 gerações depois dele, só para pagar a despesa de uma eleição a prefeito. Então, impossível, né? Voltando lá para Belém, como eu falei para vocês, vamos dar uma olhada lá em Belém. Esse site aqui colocou lá em Belém, infelizmente ele não fala a data, mas aqui ele está dizendo os gastos nas eleições de 2012. E vou pegar aqui o Edmilson, 5 milhões e 500 mil são os gastos que ele declarou, mais o outro que passou para o segundo turno, o Zé Naldo, ele também está mais ou menos no mesmo valor, de 5 milhões. Aí vamos voltar lá para a tabela, vamos ver primeiro o salário do prefeito de Belém. O prefeito de Belém ganha mais do que o prefeito do Rio de Janeiro, não dá para entender porquê, mas é assim. O prefeito de Belém ganha 16 mil e vai aumentar para 18.038 reais. Então vamos colocar esses valores aqui na tabela, vamos puxar. Prefeito vai gastar 5 milhões, digamos, aqui é o Zenaldo, né? Vamos botar 5 milhões, vai valer para os dois isso. Ganhando esse salário de 18 mil e com 13 meses ao ano, que é o 13º, ele tem uma renda anual de 234 mil. Se eu divido 5 milhões por 234 mil, eu vou precisar de 21 anos para pagar essa despesa com a eleição. Se eu divido 5 milhões por 18 mil reais, eu vou precisar de 277 meses para pagar os gastos. Tá certo, pessoal? Então, isso aí para vocês refletirem, e faz parte de uma série de reportagens que eu vou fazer para a gente entender um pouco como funciona esse mapa da corrupção no Brasil, quais são as causas, e discutir abertamente, não só protestar, mas saber por que está protestando. A gente sabe que aqui existe uma deficiência do sistema e quem sabe isso seja uma coisa que possa ser melhorada no futuro. Abraço.